o tratamento compulsório, nós temos o exame compulsório, mas a gente não percebe uma autorização legal que permita que o Estado divulgue uma lista geral com o nome dos casos, não é? Porque qual é o problema central de você ter uma lista geral com o nome de casos? É o risco de algum tipo de tratamento, o risco de algum tipo de tratamento é, é, negativo que seja dado àquela pessoa. Aí isso vai conflitar com o interesse da população em receber a informação. Então, isso vai depender muito da evolução que nós vamos ter com relação ao tratamento que vai ser dado pela população a essa pandemia. Porque, pessoal, olha só, são duas coisas que a gente tem que entender. Né? Previsão para essa pandemia continuar é até 2022, certo? Isso é a previsão para o isolamento continuar? Não. As atividades vão retornar, certo? Nossas vidas não vão ser exatamente como eram antes, a gente vai ter essa preocupação maior que a gente tinha com a nossa saúde, que é uma coisa positiva, né? Então a gente vai aprender a lidar melhor com algumas situações sociais, isso é necessário. E quando a gente olha, por exemplo, para a figura do presidente da República sobre o dever dele fornecer ou não os exames, eu, Ítalo, particularmente entendo que não haveria obrigação do presidente da República apresentar os seus exames. Por quê? Porque esses exames, eles são pessoais, e a própria lei de acesso à informação, ela prevê essa, 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 esse direito a essa intimidade. Se as informações forem particulares, envolvam algo que possa dever ser mantido em sigilo, nem acesso à informação tem que ser dado. Né? Foi noticiado recentemente que a presidência da República se negou a fornecer os dados. Ela se negou a fornecer porque não está abrangido pela lei de acesso à informação. Então, em tese, ele não era obrigado a dar. Ok? Porém, quando a gente vai para uma outra perspectiva, que é uma denúncia, algum tipo de notícia envolvendo um risco de pandemia ou algum tipo de ato, seria considerado um ato prejudicial praticado por um agente público que, em tese, poderia ter tido algum tipo de restrição, aí a gente deveria ter algum tipo de restrição, porque poderia ter sido infectado, ou seja, há uma chance muito grande daquela pessoa ter sido infectada, porque quase todo mundo vinculado ali foi, aí a coisa começa a mudar. Por exemplo, você vai olhar a situação que aconteceu, né? O presidente fez 2 exames e o hospital se negou a fornecer. Então, a Justiça Federal determinou que o hospital fornecesse para o governo federal, não que publicasse para o povo, que fornecesse para o governo federal a lista dos casos, porque aí é um tratamento dado pela administração pública, não é divulgação. E o hospital forneceu a lista de casos, mas ocultou o nome em dois exames. E aí o resultado? Você começa a especular, dizendo que o presidente estava infectado e que esses 2 exames eram os 2 exames do presidente. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque, pessoal, toda a conversa que a gente tem tido, toda a conversa que a gente tem tido no momento, é uma conversa no sentido de que a gente tem que ser transparente com relação aos dados para esta pandemia. Então, com relação aos dados dessa pandemia, tudo tem que ser extremamente transparente, porque eu preciso que a população compreenda os riscos. Né? Eu preciso que a população compreenda os riscos. E a transparência é essencial. Agora, olha só, uma coisa é a gente discutir, por exemplo, a transparência quando a gente trata de uma figura pública, quando a gente trata de um gestor público, e quando a gente trata de alguém que é considerado, por exemplo, o ícone moral da nação, porque o presidente, ele num sistema presidencialista, ele é o ícone moral da nação. Então, essa perspectiva política, ela acaba trazendo algum tipo de limitação sobre algumas liberdades. Mas para o indivíduo, eu percebo que por exemplo, uma divulgação com relação a listagem geral de casos e números não só é necessária, como deve ser realizada, certo? Mas alguns problemas. No mundo inteiro, a gente não tem noção dos casos. Primeiro, a perspectiva da Itália é que a Itália, isso aqui é uma perspectiva italiana, que a Itália tem 10 vezes mais casos do que o que ela identificou. A Itália, até hoje, tinha 163 mil casos, se eu não me engano, o que daria mais de 1.600.000 casos. Então, essa é a perspectiva italiana. A perspectiva brasileira é que nós tenhamos é, é, só identificado 8% dos casos. Por quê? Porque São Paulo, por exemplo, ele toma a determinação
de que só é para ser testado pessoas em estado grave, certo? Então, São Paulo, esses números que vocês estão vendo são números relativos a pessoas que foram testadas porque estão em estado grave. Então, as pessoas que têm os sintomas comuns, sintomas simples ou que são assintomáticos, elas sequer são identificadas. Resultado, aí a gente vai para a figura da Coreia do Sul. A Coreia do Sul começou a fazer teste em massa. Só que você está fazendo teste em massa em uma população de pouco mais de 40 milhões de habitantes. Não tem como você fazer um teste em massa numa população de mais de 220 milhões de habitantes. Né? Se torna inviável. E aí, o que a gente tem que ter são duas coisas. É a transparência da informação, porque a população ela tem que ser informada de acordo com a situação real, certo? Então, outra coisa é que a população ela entenda que, por exemplo, os dados com relação a essa infecção não significa dizer ou não refletem os dados reais. Se você pegar a China, se você pegar a Índia, principalmente hoje a Índia tem o quê? 12, 13, 14 mil casos, com uma população de 1,3 bilhões de habitantes. E a perspectiva que a gente tem é que a Índia talvez seja um dos países que tenha subnotificado mais. E não dá para você ter uma perspectiva real de quantas pessoas efetivamente foram infectadas. Eu hoje, se você perguntar para mim, Ítalo, o que é que tu preferiria? Eu preferiria que hoje o número real de casos fosse 20 vezes maior do que o que nós temos notificado. Porque se a gente mantém, pessoal, se a gente pensar que hoje o número de casos é um número, não estou nem dizendo que trouxe sobre transparência, mas um número real, a taxa de mortalidade do Ceará é mais de 5%, é uma taxa de mortalidade alta. Mas quando eu percebo que o estado do Ceará não tem teste suficiente, a gente vê que talvez o número seja de 5 a 8 vezes maior do que o número real de casos no estado, ou seja, já tenha passado até de 10 mil casos, talvez, real, pela falta de testes para pessoas que não, ou que são assintomáticas, ou que os sintomas são simples, que as pessoas nem testadas vão ser. Então, se a gente tiver essa perspectiva, a taxa de mortalidade cai. Então, às vezes, a gente pensa, caso demais, querem dizer que tem mais casos do que o que existe, isso é uma coisa negativa. Não é. Né? E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Se a gente tiver um número, continuar, por exemplo, pensando, se a gente pensasse que esses números são reais, eles não são. Mas com os números que a gente tem que ser transparente, obrigatoriamente. É um dever de informação pública. O problema é que a gente já está tendo que fazer algumas escolhas e são escolhas de Sofia. É quem testar. É quem testar. Não tem teste. Pessoal, é uma frase que eu concordo demais. Nenhuma guerra é uma guerra se uma pessoa não sair extremamente rica. Não é? Nenhuma pandemia é uma pandemia se uma pessoa não sair extremamente rica. Então, a gente vai ver algumas gestões de mercado bem voltadas a uma situação que é uma situação pontual. E a gente vai ver que testes rápidos nem sempre eles têm a mesma qualidade do que um teste real, um teste mais demorado, teste laboratorial. Recentemente, a Alemanha e os Estados Unidos devolveram kits que foram encaminhados pela China, que só conseguiu identificar, por exemplo, a presença do vírus se a carga viral fosse muito elevada, ou seja, estivesse um momento em que aquela infecção tivesse atingido uma carga viral elevada, senão dava falso, dava um falso negativo. Falso positivo é bom, porque você retesta. Agora, falso negativo é a pior coisa do mundo, porque falso negativo você não tem a noção de que aquela pessoa ela pode gerar algum tipo de contágio. Então, o dever de transparência é essencial para quando a gente fala exatamente de um controle da administração pública. E a população ela precisa desses dados. Obrigatoriamente, esses dados têm que ser disponibilizados. Então, te interrompendo um pouquinho, dando sequência no que tu estava falando, eu já vi dados que no Ceará tem pelo menos 15 vezes a quantidade de pessoas infectadas do que está sendo divulgado. Existem testes... Iguatu, 7 casos confirmados e 3 óbitos, né? Então, olha aí como está alto. Mas aquela questão que você falou, primeiro, a gente não está testando todo mundo. Segundo, mesmo quem está sendo testado, está ficando um pouquinho mais rápido agora, pessoal, mas eu já cheguei a ter informação de pacientes esperando 20 dias sair o resultado final, que o governo do estado do Ceará só aceita quando sai pelo LACEN. Inclusive, teve um caso no Crato, foi divulgado em várias redes sociais, de uma senhora que teria vindo a óbito no Hospital São Francisco, ou São Camilo, que foi testado positivo com teste rápido e foi para o LACEN, e acho que esse foi o segundo teste que saiu do Crato. Então, foi para o LACEN de Fortaleza, furou uma fila, porque já tinha acontecido o óbito, e aí saiu o resultado do LACEN e deu negativo. Acho que 3, 4 dias depois é que o Crato teve seu primeiro caso confirmado.
Então, Inclusive fala. que inclusive os primeiros sim, inclusive os primeiros sintomas desse primeiro óbito aqui no Crato foi registrado dia 26 de março. Uhum. Então, Não é isso? Ou seja, demora aí. Pois é, eu tive notícia que veio sair desse primeiro óbito e um outro cidadão que tinha feito uma viagem para a China. Foram os dois primeiros que saíram no Crato, apesar de já ter vários outros suspeitos, inclusive notificados antes disso. Então, demorou Professor, bastante para sair os resultados. na verdade, os resultados, os exames, pelo que eu entendi, os profissionais da saúde estão muito preocupados, é que não são muito confiáveis os resultados. Porque muitos casos graves que deram negativo, eles refizeram justamente por conta da gravidade e voltaram positivos. Sim. Então, não é confiável, entendeu? Isso, a gente... outra questão é que não tem mais testes, por exemplo, não estão esperando chegar, mas público para fazer gratuitamente não tem mais testes. E Pessoal, particular, dependendo da localidade que você more, que eu me informei, tá uma média de R$ 500 que você gasta para fazer um teste particular. aqui no Crato está R$ 500 a R$ 340. Eu não vou fazer propaganda porque eu não estou ganhando dinheiro, mas tem um laboratório Então, que a gente ligou hoje. não, é R$ 380. Não, eu sei, é Só muito que eles caro. cobram R$ 100 para vir fazer na sua residência. Por exemplo, eu moro em Barbalha, aí só vem de Juazeiro, é Isso. R$ 100 para fazer na residência. Então fica R$ 480 para fazer. Perfeito, é Entendeu? isso que está acontecendo, pessoal. Então, vocês viram que, inclusive, já teve um assalto no aeroporto, um cidadão chinês que vive no Brasil há muito tempo, inclusive da Câmara de Comércio Brasil-China, foi indiciado por conta desse assalto. Salvo engano, foram 300 mil unidades de teste rápido que foram roubadas, né? Então, para ver como é que está faltando, para ver o desespero. Claro, como o Ítalo falou, não seria uma pandemia se alguém não tivesse ganhando tanto dinheiro assim. Eu acho, pessoal, infelizmente, lembrando que a gente só tem mais 10 minutos para encerrar o debate, que a gente precisa discutir isso de várias maneiras dentro do direito. Eu queria muito ter tido tempo de trabalhar aqui com o Ítalo, porque ele entende muito mais dessa questão orçamentária do que eu, mas dentro do direito financeiro a gente tem a emenda constitucional 105. Então, dentro dessa emenda constitucional, junto com outras, já são mais de 20 medidas provisórias. Eu não consegui acompanhar todas, hoje eu estava dando uma lida. Mas a gente já tem algo em torno de 1,2 trilhão de reais de orçamento de guerra, destinado uma parte aos bancos, que esse dinheiro ainda não chegou em linha de crédito nenhum, o pessoal está reclamando, destinado àquele auxílio emergencial de R$ 600 para a população autônoma, para os trabalhadores autônomos prejudicados. Então, a gente tem que ver sobre essa questão orçamentária. Seria bom, inclusive, examinar, a gente tentar fazer um raciocínio da constitucionalidade de todas essas medidas provisórias, dessa própria emenda constitucional 105. A gente pode olhar dessa maneira, desse enfoque que Laura nos trouxe, a gente abordou um pouquinho dentro do direito penal, então saber as consequências penais. A gente podia discutir, inclusive, do ponto de vista do combate à corrupção. Então, a gente está aí com muito dinheiro em mãos de alguns gestores e o que a gente vê ontem, uma reunião do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, querendo limitar o acesso a informações de atos da mesa do Senado. Então, será que isso é salutar nesse momento? Então, pessoal, pegando a palavra, gancho aqui da fala do professor William. William, tá me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Por exemplo, isso é uma coisa que a gente debateu muito hoje na nossa reunião junto com o Tribunal de Contas. É o dever de controle social sobre os gastos relativos à pandemia, certo? Porque os municípios decretaram calamidade pública e a Assembleia, por decreto legislativo, reconheceu o decreto do Executivo de calamidade pública. E isso traz algumas flexibilizações com relação aos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí tem gente que está pensando que vai ser uma carta em branco, mas não é. E no decreto legislativo, condicionou, por exemplo, as dispensas de licitações estão sendo realizadas, as contratações diretas estão sendo realizadas, o dever de ampla publicidade tem que ser uma publicidade específica, não é só jogar lá no portal da transparência, não. É uma publicidade, olha, gastos com Covid, é isso aqui. Por quê, pessoal? Porque há um risco de a gente quebrar uma cadeia de planejamento, e eu vou ser bem sincero com vocês.
há mais de 10 anos que eu atuo na área da administração pública, e isso serve para a iniciativa privada e para o serviço público. Falta de planejamento talvez ocasione mais prejuízo na gestão pública do que a corrupção. Falta de planejamento ocasiona prejuízo demais. Então, você tem que ter um controle social com o dever de aplicar, e nesse momento mais ainda, a publicidade aos gastos que têm sido realizados. E, por exemplo, a gente tem uma aplicação de alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? A Lei de Responsabilidade Fiscal que está protegendo muito o município. E esses dispositivos que foram flexibilizados são logo sobre o limite de gasto com o pessoal. E aí tem gente que começou a pensar, poxa, será que esse limite de gasto com o pessoal ele foi diminuído? Ou foi modificado? Foi acrescido? Não tem mais o limite? Não, o limite continua. Mas o problema, pessoal, todos os municípios vão perder a arrecadação. Esse ano, a gente não perde a arrecadação federal porque é com base no orçamento do ano anterior, na verdade, a arrecadação do ano anterior. Mas a gente já perde do segundo maior recurso do município, que é o ICMS. Se a gente tiver redução real do ICMS do Estado do Ceará de 70%, que é o que a gente espera, a gente vai ter um endividamento e vai ter uma queda da arrecadação e esse limite sobe. Esse limite, na verdade, o limite ele vai subir, vai passar do meu limite prudencial, eu tenho que me readequar. Por quê? Porque isso é um impacto da perda de recursos. E para o ano que vem, a gente vai, nos municípios, ter um prejuízo, que é a diminuição da arrecadação desses municípios por causa do FPM, porque esse ano nós vamos ter uma retração no PIB de 5%. Então, essas consequências, elas são consequências severas, e a gente tem que entender uma coisa, o gestor tem que entender isso também. Ele não recebeu uma autorização ou uma carta em branca para atuar durante este período, ele não recebeu, ok? Então, e detalhe, eu entendo que até mesmo atos, patologias corruptivas durante esse período, eles têm que ser bem fiscalizados, eles têm que ser punidos, porque não se justifica num momento de restrição tão elevada quanto a gente tem vivido neste período, por exemplo, que alguém utilize de má fé, né? Aí que alguém se utilize de má fé. E vai acontecer, pessoal. Podem ter certeza, porque sempre acontece. Com a corda um pouco mais solta, talvez aconteça um pouco mais. Acho que a gente tem que pensar muito na questão da solidariedade, Brasil. A gente se diz um povo muito solidário. Será que a gente é na prática? Fala aí, Júnior. Estão falando aqui no chat, dando a sugestão para a gente renovar a reunião. Pode ser? E aí, Tom? Tá no pico? Não, eu tô disponível para as duas turmas hoje. Pronto. Se vocês quiserem, tá acabando o tempo, aí um de vocês dois renova a reunião e joga o link no nosso grupo aí. Ítalo, vai falando aí que eu já vou colocar aqui para vocês. Pronto, o William vai fazer aqui vai fazer o lançamento. Então, pessoal, vocês estão percebendo que quando a gente fala dessa pandemia, a gente tem que pensar uma coisa. Os impactos dela vão ser no direito como um todo. Então, você pode discutir. Eu acho que é até uma proposta que a gente poderia fazer. A gente tem que discutir isso no âmbito do direito civil, né? No âmbito do direito civil, nós temos fortes impactos causados pela pandemia. Você vai ter impactos causados também sobre a área do direito penal, sobre o processo civil já tem sido atingido, sobre direito orçamentário, sobre direito financeiro, sobre direito empresarial, direito econômico, né? Então, são várias situações que a gente tem que pensar sobre essa perspectiva, porque eu sei que nossos pensamentos estão voltados ao combate a essa pandemia. A gente não sabe como vai ser essa semana agora, porque nós tivemos uma troca de comando. Como vocês perceberam, hoje nós tivemos uma troca de comando do nosso ministro da Saúde. O novo ministro da Saúde já assumiu, mas a transição ela vai acontecer agora. Ela já vai acontecer agora. E com isso, com essa mudança, nós ainda não sabemos como é que vai se dar algumas medidas a serem praticadas. Porém, pessoal, qualquer aplicação ou qualquer atividade desempenhada ou desenvolvida com relação ao combate a essa pandemia, ela tem que ser observada com muita seriedade. Porque as consequências, vejam só, as consequências não são só a consequência do ato praticado, mas as consequências da situação em si, certo? Então, o William conseguiu resolver? Consegui, já está no link. As verbas destinadas a financiar está na tese política. 12. Perdão, está no link da turma 310. Se alguém não for da turma 310, fala comigo no privado que eu encaminho o link para vocês, beleza? Eu mandei para 308 já. Ah, valeu. Valeu, Fulvio. Obrigado. Só uma resposta aqui que eu vou dar, viu? As verbas destinadas a afinar campanhas políticas poderiam ser usadas para a saúde? Pessoal, olha só. O fundo partidário são mais de 2 bilhões de reais
E esse fundo partidário ele pode ser utilizado? Pode, por determinação de quem? Do Congresso, certo? Eu sei que o Judiciário já decidiu recentemente 2 vezes sobre a destinação e o bloqueio desses recursos para aplicação na saúde. Mas em recursos sempre cai essa decisão. Por que sempre cai? Porque não existe um tratamento legal dado pela Constituição para a aplicação desse recurso para a área da saúde. Então, olha o problema que eu vou ter aqui. A Constituição dizendo uma coisa, eu não posso simplesmente judicialmente dizer assim, olha, por essa situação excepcional, eu vou rasgar a Constituição aqui só um pouquinho e eu vou usar o dinheiro para a área da saúde. Olha o risco. Porque quando eu autorizo uma lesão constitucional, eu autorizo uma consequência de outras lesões constitucionais por um caráter de excepcionalidade. Então, hoje a gente pode utilizar para a saúde? Não. Para que a gente precisa? Para utilizar para a saúde, a gente precisa de uma emenda. Então, uma autorização do Congresso Nacional alterando essa destinação, porque lembre-se, a aplicação de verba tem uma finalidade específica. Então, tem que ter uma autorização dessa finalidade específica, uma alteração da finalidade específica para a gente possa utilizá-la. Caso contrário, a gente não pode simplesmente ferir a Constituição. Vamos sair desse e vamos para o outro, pessoal. Vamos lá.